Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo aqui com muita alegria, prontos para fazer uma live massa aqui com um cara que é perito em blindagem. É isso mesmo, a gente está trazendo aqui uma autoridade no Rio de Janeiro que tem 3.000 carros rodando no Rio que já foram blindados por esse cara que é fenomenal. Ele é advogado, empresário e ele também é apaixonado por armamento, né? Por tiro aí, assim, aficionado aí por defesa, né, por produtos bélicos. Então, assim, o nome dele é Marco Fornazari, ele é o proprietário da Safeguard Blindados, que é uma empresa assim, um quilate muito pesado, muito forte mesmo, e vocês podem confiar e confiem e adquiram também as suas blindagens diretamente com ele, porque ele é perito, carro 0 km, seminovo e a documentação também de blindagem, que é um dos assuntos que nós iremos tratar aqui. Então eu vou convidar agora essa autoridade aí. Você vai observar que a Safe Blindados vai estar juntamente conosco aí na live. Por favor, sigam o perfil dele para vocês verem o trabalho, que assim, pelas redes sociais não chega nem aos pés do nível de qualidade que ele tem. Mas é claro, vocês podem entrar em contato e a Luiz Intermediações sempre vai indicar profissionais de altíssima qualidade para vocês. Assim como foi com a Vera, né? A contadora que fizemos aí a blindagem, a live informando sobre como você pode declarar o seu carro no imposto de renda, que também está aqui no nosso IGTV. Bora para a live? Bora fazer as perguntas? Se você tiver uma pergunta aqui também e quiser que seja respondida ao vivo, você pode fazer assim que eu concluir todos os assuntos e as perguntas que os demais já tinham colocado aqui pra gente. Eu vou descer a lista todinha, vou ler tudo e ver, vou consultá-lo, tá? Mas o ideal é você fazer no final e acompanhar a live toda, porque pode ser que outras pessoas já tenham perguntado isso e vai ser respondido, ok? Deixa eu chamar o cara aqui. Vamos lá participar com a gente. Com alegria. Fala aí, doutor Marco. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo na paz. Falei alguma mentira sobre você? Exagerei? Explica para mim. Eu sou um apreciador de armamento e tiro, é, neto de um apaixonado por carro. Meu avô trabalhou com oficina mecânica, sempre gostei muito de carro e automobilismo. Então a gente acabou misturando as duas coisas, né? A formação de formação acadêmica, mas que eu acabei não exercendo, e o grande foco sempre foi carro e, enfim, uma paixão e empresário, e acabar pelo sendo empresário, né? Empreender nessa área. Que legal, que legal. Excelente. Juntar duas paixões fica mais fácil em trabalhar e dá mais prazer, né? Exatamente. Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui que tem algumas perguntinhas aqui intrigantes aqui. Quem está assistindo, eu tenho certeza que não pede por esperar aqui, que a gente vai tirar a dúvida de todos. Então vamos lá. Legal. Quais casos que você teria para nos contar que a blindagem salvou vidas? Você tem alguma história aí assim que foi, se o carro não fosse blindado, a pessoa não conseguiria mais estar aqui com a gente? Conta pra gente. Sim, sim, a gente tem casos que vão desde um caso fortuito, como o caso, é óbvio, eu não vou citar nomes, até para respeitar a privacidade das pessoas, mas um dos nossos clientes é um empresário, trabalha Uhum. de carnes, ele tem uma distribuidora muito grande de carnes no Rio de Janeiro, e um belo de um dia ele voltando para casa, na Barra, ele percebeu que uma coisa bateu no vidro, bem na direção do para-brisa dele, na direção dele. Uhum. E foi embora, algo que quebrou o vidro. E depois ele chegou em casa, me ligou, mandou fotos e a gente conseguiu identificar que era um projétil. Ele levou um tiro, provavelmente, claro que não era endereçado para ele, e chegou em casa bem por conta disso, bem na direção do volante, quer dizer, provavelmente Seria caso fatal, né? seria fatal, provavelmente seria fatal. Casos até recentes de um empresário de Niterói, que é uma cidade também muito bonita, mas infelizmente tem muita violência. Foi É. até uma curiosidade, ele tem um carro para que a casa, o motorista da casa leve os filhos para fazer o jiu-jitsu ou para a escola. Ele até Uhum. mora no Brasil e vem muito, e os filhos moram no Brasil. Trocou de carro, inclusive, comprou um carro nosso de pronta entrega, e acho que menos de 30 dias depois tentaram assaltar o motorista bem na escola de arte marcial do filho. O motorista fugiu, levou 2 tiros no vidro,
e também, enfim, ficou bem. A gente tem casos, enfim, eu tenho um caso antigo na empresa de uma Tucson, se não me engano, na Vila da Penha, que levou mais de 15 tiros numa tentativa de Nossa. assalto em que fecharam a rua e o motorista manobrou para fugir e enquanto ele manobrava, o carro levou disparos por toda a lateral e ele chegou bem. Então, a gente tem desde situações onde o tiro não era para encontrar aquela pessoa e foi o lugar errado na hora errada, como a gente tem casos de pessoas que realmente foram abordadas e que estão aqui para contar a história. O legal é que assim, né, dentro do que você está falando, que eu estou observando exatamente isso, a blindagem ela é tão importante porque ela, vamos dizer assim, ela não é uma coisa que você ativa e desativa, né? Igual tem pessoas que, semana passada a gente fez um review do Honda Fit, né? E uma das coisas que eu falei foi isso, porque, não, foi da Kicks, né, SL 2020, que as pessoas acham que o airbag do carro, quando você está parado, sentado nele ali, com ele desligado, lendo alguma coisa, o airbag está funcionando. E isso não é verdade, né? O airbag ele só funciona, só dispara enquanto a chave está ligada no on. Então a blindagem, a diferença que eu achei bem legal, quando você estava falando sobre segurança, que são dois itens de segurança, né? O airbag e a blindagem, é que a blindagem ela não desliga, né? Ela é uma capa protetora que envolve o carro todo. Então, tanto foi agendado um assalto, quanto algo que você não imagina que você está protegido, não é isso? Exatamente. A blindagem, eu costumo dizer, que ela é para te proteger contra uma situação onde você está no lugar errado na hora errada. Uma das coisas que a gente já observou é que não existe carro, mas o meu carro não chama atenção. Tem muita gente que pensa isso. O meu carro é um carro antigo ou o meu carro é um carro discreto e não vão me assaltar. Não existe isso. Lugar errado, na hora errada, você pode estar num Gol, você pode estar num Celta, você pode estar num Mercedes. Se você for a bola da vez, você vai ser assaltado, porque eles querem um telefone, eles querem um relógio, eles querem a tua carteira com dinheiro. Isso quem está num Gol ou quem está num Mercedes tem. Então, é Verdade. realmente isso. E outro paralelo que eu faço, que eu acho muito interessante, é que blindagem é que nem plano de saúde. A gente paga para não usar, mas se precisar, esteja lá. Né? É igual seguro, né? A gente torce para não usar, né? Mas A coisa que eu tem que mais ter para. pagar e não usar é meu plano de saúde. Agora, se precisar, é bom que ele esteja lá. Essa é a ideia. Legal, legal. Tinha pensado nisso. Olha só, uma outra dúvida também que as pessoas enviaram para a gente é o que compõe a blindagem, né? Já que é algo tão bom, tão benéfico, o que faz parte desse kit de itens aí da blindagem do veículo? O que é blindar o carro? É uma coisa que a gente é bom falar para desmistificar. O ato de blindar um carro é um ato de proteger o habitáculo, a célula de segurança onde o ocupante fica. Então, no processo de Uhum, blindagem, a gente desmonta o interior do carro, desmonta os acabamentos internos, retira isso tudo e aplica basicamente três componentes. Aço, o aço que era muito utilizado, há muitos anos atrás era basicamente aço na lataria, hoje ele é uhum, usado ainda, mas pouquíssimo. Quanto mais a empresa investe em qualidade, menos aço ela usa. Existe ainda a necessidade de aço em alguns pontos, onde o tecido não é seguro, mas o aço, ele a cada dia que passa, ele é menos utilizado. O segundo uhum, material é a aramida, é o tecido. A aramida é uma resina fenólica, é um material 100% sintético, é uma linha, é um fio que é trabalhado numa máquina de tear. O fornecedor já me traz isso pronto, é um tecido. Esse tecido é uhum, compactado em várias camadas, com termoplástico entre as camadas ou com borracha, e chega através de mantas na blindadora, e esse material, a manta, ele é cortado nos moldes onde a gente aplica, no teto, nas portas, nas laterais, nas caixas de roda, lateral de mala, uhum. e isso é colado com uma cola, com um adesivo industrial específico de altíssima resistência, para a gente ter, então, a proteção de lataria. O complementa essa proteção em alguns cantos onde a aramida não é segura, e depois a gente entra com vidros novos. Os vidros originais do carro saem do carro, são Hum. reciclagem, são moídos, enviados para reciclagem em São Paulo, e os vidros novos entram, vindos do fornecedor, e são instalados com as adequações que são necessárias em carroceria e em máquina de vidro para suportar o peso.
Então, pelo que você disse, aí, a aramida ela é como se fosse aquele tecido que impedisse que o vidro ele estourasse, né? Vamos dizer assim, né? O vidro Ele não, faz uma resistência que ela dobra, né? Oi? e lataria. Ela é aplicada por dentro da lataria, colada, Uhum. e o que ela faz é exatamente distender, é o que você mostrou aí. Quando um projétil atravessa a lataria do carro, esse tecido distende e absorve e distribui a energia cinética do projétil de forma que você não tenha perfuração, né? Ele não transfixa. É o mesmo tecido que é utilizado no colete de Entendi. proteção das forças policiais até o nível 3A, né? O tecido aramida ele é até o nível 3A, o que varia, inclusive, a aplicação dentre os níveis, a gente depois vai falar sobre níveis, né? É exatamente Uhum. as camadas desse tecido utilizado na manta da blindagem. Legal, bem interessante. Então, a única diferença que você me disse, dentro desses componentes, eles ficam dentro da parte da lataria. Mas o vidro em si, ele é diferente porque é um material mesmo bem rígido e transparente também, né? Então, assim, fica separado um pouco a composição de cada um, né? Sim, o vidro ele é um vidro comum, vidro mesmo, ele é feito em indústrias, na própria indústria de vidro, as indústrias de vidro recebem a lâmina de vidro comum, reta, o float de vidro temperado, e na indústria Uhum. de vidro eles fazem o corte de acordo com o carro, com o modelo do carro, em várias camadas, normalmente os vidros têm 4 a 5 camadas de vidro, 3, 4 ou 5 camadas de vidro, lâminas de vidro. Esses vidros são curvados em um forno específico industrial para automotivo, são entremeados com o chamado PVB, o polivinil butiral, que é o que lamina o para-brisa do carro comum. Só que ao invés de duas Uhum. camadazinhas, como é no para-brisa do carro comum, são várias, entremeadas pelo polivinil butiral, que é um termoplástico. E na última camada, você tem o poliuretano de adesão e o policarbonato, que é o plástico interno, que é aquele mesmo plástico da janelinha do avião, que é o agente Hum. de segurança do vidro blindado. Na realidade, o sanduíche de vidro serve para distribuir energia, a energia térmica do projétil e energia cinética. E a última barreira, que é a barreira de segurança do vidro, é o policarbonato. E ela sim é o grande agente de segurança, porque ela distende e recebe a última parte da energia do tiro. Legal, legal. Muito bom. E qual que é a blindagem máxima que pode ser feita num veículo? O Olha, máximo de proteção, né, que ok, o cara consegue colocar. Conforme você disse aí, tem níveis, né? Qual tem que é o níveis. nível máximo de blindagem? O autorizado para uso civil no Brasil é o nível 3A. O nível 3A é, para resumir de maneira mais simples, é um nível de proteção onde você vai ter a resistência a todo tipo de calibre, menos os calibres chamados de fuzil, né? Os calibres de perfuração de alta velocidade. Então, Uhum. todo armamento fora o fuzil, você vai estar protegido. Com exceção também da espingarda, da calibre 12 com balote único, que é uma arma de caça muito rara de se ver. O calibre 12 balote Uhum. único ele atravessa o nível 3A, mas todo tipo de calibre na calibre, todo tipo de munição na calibre 12, e qualquer pistola, e qualquer revólver, e qualquer, inclusive, escopeta curta, Aham. essas 9 mm por 19, HK, elas resistem ao nível 3A. Então, abaixo de 3A, para uso civil é tranquilo, e 99% das pessoas fazem o nível 3A, porque na hora do assalto você não sabe qual é o calibre que a pessoa está usando para ver se a autoridade vai resistir, né? Não dá tempo. Já que é para. Vamos ficar seguros, mas não vamos ficar seguro direito, né? Até porque Eu. o nível 1, por exemplo, que durante alguns anos nasceu e começou a ser utilizado por uma empresa que tentou atender, eu acho que essa demanda de baratear um pouco e oferecer algo mais leve, ele está caindo até um pouco na minha opinião, Desuso, né? uso, exato, porque o nível 3A tem evoluído muito, né? As boas empresas, e existem várias no mercado, a grande maioria, aliás, são empresários sérios e comprometidos com qualidade. Eles, a cada dia que passa, entendem e buscam a mais tecido e mais aramida para fazer o carro ficar mais leve. E aí o vidro Uhum. também, com a evolução da tecnologia, as empresas de vidro têm trazido vidros mais leves, vidros mais finos, com a mesma Para resistência, com a evitar o mesma desgaste da homologação. máquina, né?
para evitar todo tipo de problema que a gente tinha 20 anos atrás com excesso de peso. Então, hoje, o peso de um nível 1 e de um nível 3A é muito próximo. E a gente está dentro do peso bruto total que o carro suporta. Então, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais o 3A evolui ao ponto de não justificar o nível 1. E ainda mais num Rio de Janeiro tão violento, infelizmente, como o que a gente tem, eu acho que o nível 3A é o mínimo que se aplica, né? Não é nem o máximo, seria o mínimo. Eu andei esses dias, né, num veículo blindado e eu achei muito interessante que eu não senti diferença, né? Porque eu havia andado há anos atrás em uma Sorrento 2008 e o carro não fazia curva a mais de 80. Era muito pesado. Você viu o carro penando mesmo. E eu andei recentemente num carro blindado mais novo e você até mesmo não sente, né? Vamos colocar assim, tanto a diferença de peso, né? Ela existe, mas não é tão pesada, correto? Correto, exato. A gente tem aí uma variação significativa. Os vidros, o que mais pesa num carro blindado é o vidro. Os vidros há 10 anos Entendi. atrás, com 21 milímetros, 22 milímetros, pesavam em média 50 quilos por metro quadrado. Hoje eles pesam 35 metros quadrados. E o que você mais sente Ah. peso é o que fica na parte alta do carro, né? O centro de Uhum. gravidade do carro se desloca para cima quando você blinda um carro. Então, quanto menos vidro ele tem, ou quanto mais leve o vidro que a gente usa, mais o usuário vai sentir o benefício de peso. Ou seja, um carro com um teto solar panorâmico aí, né? Se for blindar ele inteiro, aí o peso aumenta bastante, né? Porque ele tem que proteger a parte superior, né? Aumenta. No caso do teto solar, a gente tem duas opções, dois caminhos, né? Existem os clientes que querem esse opcional, ou porque é um teto panorâmico. Normalmente as pessoas compram, né, um modelo que tem o teto solar e aí gastam mais por isso. E é bonito, né? Um teto solar panorâmico, como o da Evoque, enfim. Principalmente quem anda de trás, quando você tem filhos, os filhos curtem pra caramba. Então, Uhum. existe a opção, é um opcional, teto solar em vidro. Todo carro tem isso. Agora, você também pode não querer colocar por questão de peso ou porque o carro que você comprou veio com teto por um caso fortuito e você não queria o teto. A gente tem como proteger o teto mantendo o vidro original, protegendo esse vidro original com tecido ou com aço, depende do caso, e aí a gente inutiliza, fecha a cortina, desabilita a abertura da cortina, quem olhar por fora vê o vidro, quem olhar por dentro vê a cortina fechada e protegida e nunca mais abre. Mas realmente é um problema bom de se ter. Ou você põe o vidro e acrescenta peso, mas fica com um carro bonito, ou você tira o vidro e aí fica sem Reduz o peso, né? aquele opcional todo que valoriza o carro, né? Ah, legal. O que eu te consultar, assim, quanto que é então, já que você acabou de falar que teve uma evolução de praticamente aí de 50 quilos para 35 aí, teve uma evolução Fez é, boa aí no percentual de peso. Quanto que seria num carro, vamos colocar isso, se fosse sem teto solar, vamos colocar aí por ideia uma Compass. Quanto que pesaria a mais somente a blindagem de uma Compass sem teto solar panorâmico? sem teto solar. Um SUV dessa proporção pesa em torno de 200 quilos, um sedã Uhum. menos e os SUV maiores um pouco mais. Isso sem o teto. Hoje uma O blindagem motorizada, interessante. ela oscila em torno de 200 quilos. Para menos, no Uhum. caso dos sedãs ou dos carros menores, 180, ou para mais no caso de carros maiores, né? Tem muita gente que fala números um pouco menores do que esse, mas na realidade acaba sendo até uma jogada de marketing. O fato é Entendi. que retira aço e coloca aramida, você sente diferença na qualidade do acabamento, você não tem rangidos de torção de carroceria, fica mais leve, mas o vidro está lá, Uhum. quem pega o vidro. Então, quando você recebe, tem gente que fala, o meu Corolla pesa só 120 quilos. Poxa, você recebe a nota fiscal do fornecedor de vidro e olha lá o peso da transportadora e diz que só o vidro pesou 110 quilos. Como é que o carro pesa 120 de blindagem, se 110 já foram vidro e a gente ainda tem que usar aramida e aço? Então, Não, com certeza. um sedã 150, 160 quilos e um SUV belisca já os 200 e um SUV grande 215. E o teto acrescenta nessa brincadeira aí tranquilamente uns 20 quilos lá na parte alta do carro e isso
aumenta um pouco mais a sensibilidade. O que eu achei mais interessante, assim, dentro do que você disse agora, é, assim, como que a gente realmente tem que estudar e aprender. Eu imaginava que uma blindagem do carro era muito mais pesada. Eu imaginava que era coisa na casa de 500, 600 quilos. Então, se você for parar para pensar, uma pessoa sozinha no carro, né, e com uma blindagem pesando 200 quilos, seria a mesma coisa se ela tivesse acompanhada de mais duas, né? Duas pessoas com 80 quilos, duas pessoas com 90 quilos. Então, assim, não é nada abrupto mesmo e o desgaste não é excessivo como todo mundo pensa. O que você acha, Marco? Não, não é mais. Ele já foi, mas não é mais. Exatamente pelo fato do vidro ter passado por essa dieta, né, por esse regime, e pelo fato da gente Aham. passa está conseguindo utilizar aramida, materiais derivados, né, de aramida na lataria, você tem uma diferença absurda. Então, hoje a gente já tem casos de carro que nós tivemos já pronto que blindaram HB20, que blindaram Polo. Eu tive um Polo pronta entrega. Caraca. Tem muito cliente que blinda Saveiro, que é cabine, até é uma ideia muito interessante, mas WRV, HRV, Honda Fit. Então, hoje já não existe mais, esse carro não dá para blindar. Dá para blindar. Todo carro Entendi. hoje é nível 3. E agora sim, né? A próxima pergunta que fizeram aqui é qual a blindagem máxima, o peso da blindagem já entrou. Existe um aumento significativo no consumo de combustível? Não. Não. A diferença que você sente é a mesma diferença que você sentiria carregando duas pessoas a mais, ou uma, dependendo da pessoa. Eu sou bem pesado. O aumento é bem discreto em termos de consumo. É insignificante. A sensação de Entendi. peso, ponto interessante, até por conta dessa percepção que você mencionou, tem muita gente que se surpreende quando eu digo o peso atual, e inclusive a gente afere esse peso no INMET. Todo carro quando vai para o processo de homologação, e passa por um laudo de vistoria no INMET, que é um órgão certificado, um centro de inspeção veicular credenciado do INMET. Uma das coisas que abrange é o peso do carro. Eles analisam o quanto a gente acrescentou de peso e eles querem saber se esse carro está dentro do PBT, do peso bruto total. A gente não pode nunca exceder a capacidade de peso do carro para que a segurança de condução, frenagem e tudo aquilo que ele nasceu seja respeitado. Agora, por que Então as existe pessoas... um órgão que confere depois que o carro é blindado, você tem que No mandar ato, um laudo provando que está dentro das especificações para o carro andar com eles, segurança, né? eles pesam lá na hora, eles pesam no ato de fazer o CSV. O CSV é um Que legal, documento que legal. necessário para homologação, para alteração de característica. Então, quando Entendi, você entendi. diz o carro, por que a gente acha que pesa mais? Porque o que pesa é o vidro. E o vidro fica na Aham. parte alta do carro. Então, Uhum. necessariamente, todo carro blindado tem um centro de gravidade maior do que um carro não blindado. Uhum. No carro não blindado, o peso é embaixo. Os carros híbridos agora vêm com a bateria na parte baixa, exatamente para esse peso É. não causar sensibilidade maior peso. Agora, num carro blindado, eu não tenho como escapar disso. O vidro, que é a parte pesada, vai para cima. Então, o carro tende a adernar um pouquinho mais. E nisso você tem Uhum. uma percepção maior desse peso. É a mesma coisa que você sair do supermercado e carregar uma sacola normalmente, ou sair do supermercado carregando a sacola aqui em cima. Você vai ficar mais cansado em carregar ela aqui. Entendi. Legal, legal. E aqui, ó, quais itens do veículo blindado são mais desgastados? E qual a frequência da troca de peças em relação a um carro comum? O que gasta mais num carro blindado? Pastilha de freio, por conta desse peso constante, né, a mais em toda a Uhum. frenagem, necessariamente você tem um desgaste maior do sistema de freios. E em alguns carros, eu posso citar um exemplo que a gente teve na locadora, o Toyota Camry, você tinha um desgaste um pouquinho maior nos ombros do pneu. Porque em curvas, o pneu faz uma dobra um pouquinho maior do que faria, por conta do centro de gravidade mais alto, e aí você acaba Aham. tendo um desgaste excessivo no ombro externo do pneu. Coisa que com o alinhamento e com a correção de cambagem você consegue equilibrar. Mas o freio gasta um pouco mais.
O que eu vejo também, assim, né? Igual você deu o exemplo aí, né? Um carro de locadora foi observado que teve um desgaste maior. Então, assim, a pessoa quando loca um veículo, infelizmente, ela usa para andar, botar combustível, chegar onde ela quer e acabou. Então, para quem blinda o carro, a gente fez até uma live recente falando exatamente sobre itens que você pode economizar o combustível do seu carro. E uma dos hábitos que tem que se ter para se manter um pneu sempre para manter economia é manter o pneu calibrado. Então, o cara que tem um carro blindado, ele tem que calibrar, além de economizar combustível e economizar pneu, ele economiza os ombros do pneu aí e melhora também a dirigibilidade dele, deixar mais rígido, né? Para poder Geometria, evitar como é que fala? desgaste Desa, prematuro. ou a desagregação dele mesmo, né? Se você for parar para pensar, dobrando ele assim, né? Ele vai acabar empurrando as fibras que ele tem ali de ferro por dentro e pode ser que desagregue também com maior velocidade, né? Eu tenho um caso, inclusive, onde um prestador de serviço, ao término da blindagem, a gente também, uma das coisas que altera e troca são as molas, principalmente mola traseira, em alguns quatro, alguns carros a gente troca as quatro, mas normalmente a mola traseira é trocada e toda vez que você troca a mola, você mexe na geometria da suspensão, tanto pela troca de mola quanto pelo peso acrescentado. E a gente sempre estava para fazer o alinhamento, para entregar para o cliente o carro dentro da geometria ideal. E o prestador de serviço, por algum motivo, não alinhou. Esse pneu não durou 6.000 quilômetros, o cliente fez contato conosco, nós demos um jogo de pneus novos para ele, foi uma falha nossa, Aham. falha do prestador, mas é impressionante quando você não presta atenção no carro blindado em geometria de pneu, como a perda é acelerada, como o desgaste é acelerado. E dentro do que você falou, Marco, assim, para deixar bem claro para quem está ouvindo a gente aí, tanto a Luiz Intermediações quanto a Safeguard, nós somos plenamente responsáveis e queremos o sucesso do cliente. Então, nós fazemos questão de, né, primeiro, esclarecer todos os itens para a pessoa utilizar com qualidade o seu produto. Porém, caso haja uma falha da empresa, né, alguma coisa relacionada à empresa, nós estamos prontos para honrar. Então, é por isso que a Luiz Intermediações e a Safeguard estão juntas aqui, porque são duas empresas de confiança, de quilate pesado, onde, né, a gente descobre se a gente realmente ama a nossa cônjuge, né, Marco? Você concorda comigo? Com a metáfora que eu vou fazer aqui. Depois que você briga e continua com ela e resolve o problema. Concorda comigo? Com Então, certeza. uma empresa de qualidade. É o que faz a gente Uma estar 18 anos empresa. no mercado, né? É o que faz a gente estar 18 anos no mercado. E entre altos e baixos todo mundo tem, e erros todo mundo tem. Eu acho que o grande foco é exatamente isso, é fazer um acompanhamento de tudo aquilo que a gente faz e quando existe algum tipo de problema, se responsabilizar e resolver. É isso que garante a recompra, né? É isso que garante a... É o que eu costumo dizer às vezes para amigos, clientes que acabam virando amigos. Errar, a gente busca não errar, a gente busca não fazer nada fora de um padrão aceitável e perfeito. Mas se acontecer alguma coisa errada, a gente vai resolver. Esse é sempre o ponto. É isso aí. Né? É responsabilidade e compromisso com a pessoa que adquire e também até mesmo para a gente melhorar ainda mais o processo. É igual você deu um exemplo de um pneu que gerou isso e depois disso a gente aprende, né? O nosso erro é o nosso maior professor. Então, aprendeu, bola para frente, os próximos vão ficar melhores ainda. Então, Com olha certeza. só, carro zero quilômetro. Outra pergunta que é bem interessante, conforme a Luiz Intermediações é especializada na venda de carro zero quilômetro, essa é uma pergunta que eles sempre fazem. Quando você faz a blindagem, ele perde a garantia integral depois de blindado? Como que funciona isso? Garantia é sempre um tema bem interessante da gente tocar para elucidar, né? E nisso a formação de advogado me ajuda um pouco mais no sentido de entender tecnicamente até que ponto o que a gente ouve é certo ou está errado. Tem um comentário aí de alguém que comprou um Civic, ou contigo ou comigo, e que está muito bacana, o cara. Bacana É isso saber. aí. Chegou comigo, Que legal. bacana. É... Garantia. Existe uma coisa no direito que a gente chama de nexo causal, e acho que isso é o ponto base que a gente tem que entender
análise de garantia. Em muitos lugares você vai comprar um carro e fala que vai blindar comigo ou com qualquer outra empresa, e o vendedor da concessionária acaba virando e dizendo assim, olha, não pode, se blindar fora daqui da concessionária, perde a garantia. A gente, infelizmente, quando assiste esse tipo de situação, está lidando com uma venda casada. Porque o vendedor da concessionária, ele diz que não pode, mas ele, se blindar com ele, pode. Na realidade, não é com ele, é com alguma empresa parceira. Então, eu acho que o grande ponto que a gente tem que ressaltar é nexo causal. Garantia e responsabilidade. Se você compra um carro 0 quilômetro e blinda ele com uma empresa que vai fazer tudo isso que eu expliquei, desmontar o carro inteiro no habitáculo, tudo aquilo que foi manuseado, tudo aquilo que foi desmontado e remontado, tudo aquilo que passou por um processo de blindagem, passa a ter responsabilidade da blindadora. Então, se eu blindei o seu carro e você teve problema na máquina de vidro, um exemplo bem claro para a gente entender o que eu quero dizer, o vidro elétrico parou. É óbvio que você não vai na concessionária reclamar de um vidro que foi completamente industrializado e alterado pela blindadora. Quem é responsável é a blindadora. Você perde a garantia da máquina de vidro nesse caso. Outro exemplo, a fechadura na semana seguinte para de funcionar, da tampa da mala. É óbvio que houve algum problema. O puxador da maçaneta para de funcionar, o controle do retrovisor para de funcionar. Coisas do habitáculo começam, um cinto de segurança que não volta. A gente, é óbvio, em 8 anos, teve casos em que eu danifiquei um cinto de segurança, que eu queimei um fusível, que alguma coisa aconteceu. Você não vai procurar o concessionário. Primeiro porque ele não tem know-how para lidar com carro blindado. Foge da capacitação técnica do profissional da concessionária. Isso não é diminuir o rapaz da concessionária, é simplesmente trazer para aquilo que é o dia a dia dele e o dia a dia da blindadora. Então, tudo isso é responsabilidade da blindadora, não existe mais garantia disso. Agora, se o compressor do ar-condicionado dá um problema, se a bomba de óleo dá um problema, se o câmbio tem um problema, a garantia continua a mesma. A garantia daquilo que a gente não mexe se mantém porque não existe nexo causal entre o problema e o ato de blindar. Então, tendo esse conhecimento, tendo essa noção, ele acaba, infelizmente existe, ele acaba se precavendo da venda casada que um concessionário, às vezes, tenta fazer. É muito mais inteligente um concessionário vender a blindagem dizendo, se blindar com a blindadora que eu tenho, homologada, que passa pelos processos de homologação da concessionária, o senhor vai ter um atendimento centralizado comigo. Isso sim é um argumento de venda, eu acho interessante, válido. Agora, não, se você blindar fora daqui, você perde a garantia. Isso é venda casada. Mentira. É isso aí. Eu lembro, né, teve uma vez que eu fui eu achei muito engraçado, né? Eu fui financiar uma casa, um imóvel, e aí chegava um papel na frente, falava assim, ó, você lê esse papel e você assina o que você leu. Aí tava lá assim, escrito, né, bem grande. Venda casada é crime, tal, artigo, papapá, beleza. Aí aqui, ó, aí terminou de ler, assinou, assinei. Agora tá aqui, ó, a taxa de juros, em vez de 7%, vai ser 4% se comprar essa cesta de produtos aqui. Aí eu fiquei assim. Eu falei, cara, como assim? Eu não entendi. Ela me conscientiza e depois fala assim... então assim, é triste, né? Infelizmente isso acontece, mas é por isso que a Luiza Intermediações e a Safeguard tem o compromisso aí de informar para todos a verdade de forma transparente. Porque assim, o legal da Luiza Intermediações é que você adquire um carro e eu não estou preocupado com qual carro você vai selecionar. Eu vou te vender aquele produto com qualidade e as mesmas garantias. E a Safeguard também. Ela quer que o cliente adquira o carro que ele quiser. Se o cara comprar um Porsche Cayenne e quiser blindar, tem algum problema, ô Marco? Nenhum, aliás. Problema nenhum. Aliás, é um excelente carro. Já fizeram. Então o cara... igual você deu o exemplo aí, né? Quer comprar uma HB20, quer blindar, meu irmão? Vambora. Entendeu? Você escolhe o carro que você quiser. Tanto a Luiza Intermediações quanto a Safeguard estão prontos para atender. Então, quando a pessoa ficou obrigada a ir numa marca específica, tem que se pensar muito, porque a concessionária ela não é a Honda.
tá? É uma coisa que eu gosto de separar também. A Honda é a montadora e as concessionárias seriam como se fossem franquias, tá? São franquias da montadora, que óbvio, ela é penalizada, a montadora controla, acompanha a marca dela, mas ela não é a Honda em si. Então, assim, essa história de que comprou o carro e qualquer coisa que você mexeu perdeu a garantia integral, porque a máquina de vidro parou de funcionar, então eu não vou dar garantia do motor. Não tem nexo algum. E fica muito bom você deixar isso claro, porque, assim, né, as pessoas podem sim fazer o melhor negócio conosco, né? A Luz Intermediações tem sucesso nesse ramo, porque nós não temos compromisso com a marca, temos compromisso com o cliente. Da mesma forma que a Safeguard. Ok, Marco? Então vamos para mais um ponto aqui. Ó. A pergunta era se o teto solar pode ser blindado. A gente já respondeu, né? Você falou que tem a opção da pessoa manter o vidro de ter um peso muito maior. Se me corrige se eu aprendi errado, tá, Marco? A Não, pessoa que quiser blindar, a pessoa que quiser blindar o teto, ela pode, porém ela vai ter um excesso de peso muito grande, porque o que mais pesa na blindagem é o vidro. E o teto solar é uma peça imensa, né? E ela pode sim blindar e continuar tendo ele translúcido ali. Porém, se ela quiser, né, ter um custo menor e um peso menor, ela pode colocar uma chapa direta e vai manter a cortina fechada. É isso? exatamente. Não é um peso imenso, mas deu uma congeladinha aqui. Chique. É. Você tá Não aí é, ainda? você falou, não é o peso imenso. Deu uma congelada aí. Isso não é um peso imenso, não é um peso imenso, mas é algo a ser considerado e a pessoa acaba conscientemente decidindo o que ela quer. Ah, comprei um carro e ele veio com teto e eu não faço questão. Podemos proteger o teto e fim de papo. Não, eu faço questão porque meus filhos adoram. Também dá para fazer e fica ótimo. Legal. A outra pergunta aqui é o que é blindagem 3A? Então, como a gente já falou no tema, eu vou repetir para ver se eu aprendi certo, tá? Então vamos lá. Ok? A blindagem 3A é o nível máximo de blindagem que você consegue ser protegidos a qualquer tipo de projéteis, que normalmente são manuais, né, para bandidos que te abordam durante o dia a dia, com 38, pistolas aí de calibres menores, pistola 22, tudo. Porém, ela não te protege contra fuzis, né, que são armamentos aí do exército, né, que na Ela é verdade não é um problema. permitido para uso civil. Existem níveis acima, mas aí a gente não pode aplicar Isso. para. Entendi. Então a blindagem, o foco dela é permitido para uso civil, né? Coisas que são homologadas e aceitas, que a pessoa tenha porte. Não é isso, Marco? O nível 3A é o nível máximo autorizado para proteção para uso civil. Existe o nível 1, o nível 2A, o nível 2, o nível 3A. Esse é o limite Entendi. civil. Acima do 3A, existe o 3, existe o 4, existe o 5, Entendi. graduações superiores, só que, infelizmente, essas graduações superiores não são permitidas para uso. Entendi, entendi. Então, assim, na prática, se a gente for parar para pensar, obviamente que você não vai ter um tanque de guerra, né? A blindagem do tanque de guerra é completamente diferente. Mas, assim, o fuzil ele é entendido como uma arma bélica, né? Para a guerra. Você concorda comigo, Marco? Exatamente, é uma arma de assalto. Infelizmente, assim, Deus ilumine que a gente tem uma polícia aí que realmente é igual o Bolsonaro quando ele assumiu. Eu gostei muito que ele falava assim: toda arma apreendida vai ser destruída. Eu falei, cara, é isso. É isso, porque como que você faz para diminuir, né, essa incidência dessas entradas de armas pesadas? Na hora que você recolhe pela polícia, você destrói, nem reutiliza dentro, porque infelizmente pode ser que ela vá para outro lugar. Você pega todas aquelas armas e destrói, porque vai ter que se comprar novas, e quanto mais nova, mais cara. Então vai chegar uma hora que financeiramente vai ficar insuportável toda hora ter que comprar um fuzil novo. O que você acha dessa ideia, Marco? Acho que os caras vão enfraquecendo, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho o seguinte, eu acho que armamento é uma coisa muito. Eu acho que armamento é algo que tem controle, então tem pessoas que acham que a gente deveria ser no Brasil como é lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns estados onde o nível de controle é mínimo. Eu acho que arma é um assunto muito delicado. Existem pessoas que têm muito medo desse assunto ou que politizam demais esse assunto.
A minha opinião pessoal é de que, com análise e com capacitação, as pessoas elas devem, desde que sejam capacitadas, e entendam a responsabilidade que elas passam a ter, se elas se sentem bem, elas podem e devem ter uma arma de fogo para se proteger. Com relação ao armamento apreendido, desde que os controles sejam feitos da maneira adequada, eu acho que eles deveriam ir para as forças policiais, porque nós temos sim uma defasagem, uma necessidade muito grande de armar muito bem a nossa polícia. Eu sou um defensor da polícia militar e da polícia civil. Acho ferramentas de controle para enfrentar a criminalidade igual para igual, eles têm preparo. Acho que o policial que tem desvio de conduta, porque ele pode muito bem vender, inclusive, um fuzil da própria corporação, ou eles podem traficar armamento. Esse tipo de mal profissional ele tem que ser punido severamente, e os policiais e todas as forças que trabalham dentro daquilo que elas se prestam a fazer, que é defender a população, eles têm que ter um armamento pesado, eles têm que defender as coisas de igual, o jogo de igual para igual, porque principalmente no Rio de Janeiro a gente tem lugares onde nem a polícia consegue entrar com tranquilidade. O assunto de armamento é um assunto bem complicado. Eu sou um defensor do direito de defesa de todo cidadão que se sinta capacitado e que se sinta preparado para se defender. Eu gosto muito de arma, eu acho que é um esporte gostoso, relaxa, faz bem, mas é um assunto muito sério. É um assunto que a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, porque não existe segunda chance com arma de fogo no caso de um erro. É isso aí. Eu também, né, atiro, eu também sei mexer em armamento. E uma das coisas que eu achei muito interessante do meu professor, ele falou para mim o seguinte, falou, Luiz, jamais aponte a sua arma para qualquer pessoa, para qualquer lugar, se você não for atirar. Você primeiro decide se você vai realmente fazer aquilo, porque até o impacto emocional é absurdo, né? Então, vamos dizer assim, você tem que tomar uma decisão se você é capacitado, se emocionalmente você pode ter aquilo. Se no momento de ira ou de raiva você vai exceder. E o legal para a gente deixar bem claro, assim, a polícia, como qualquer coisa no planeta, por mais que nós tenhamos sistemas, internet, tecnologias e avanços, quem realmente faz as coisas acontecerem muito bem são as pessoas. Então, assim, Exato. um profissional de qualidade tem que ser, a base, né? Policiais honestos, íntegros e que não desviam é o mínimo, né? A ideia que eu dei foi exatamente com o objetivo de diminuir, mas, pô, reciclar algo que é utilizado para o mal, para o bem, pô, isso aí é indiscutível, né? Eles pagam para que os policiais estejam melhores munidos. Aí Eu, é o sonho, eu né? vou até te citar um exemplo muito bacana, que eu vejo muito pelas mídias sociais, no sul do Brasil. Eu não me lembro se é no Paraná ou em Santa Catarina, você deve saber disso, que trabalha também. A gente tem carros da polícia, se não me engano, da Polícia Rodoviária Federal, acho que é isso, carros apreendidos, Camaro, Mustang, carros esportivos cedidos depois dessa apreensão, depois do perdimento do bem pela Receita, eles são devolvidos para a corporação para o policiamento das rodovias. Então, Que legal, que legal. dá para a gente Legal. esbarrar com o Camaro ou com o Mustang da Polícia Rodoviária lá no sul do Brasil, se você demora. Então, isso é um exemplo de como algo que é utilizado do jeito errado serve para a corporação do jeito certo. Que legal, que bom. Pô, fico muito feliz, assim, né? É o que eu falo, né? Eu vejo que tudo tem jeito. Essa ideia que a gente tem negativa da política, infelizmente, são as pessoas que estão erradas, mas a A gente que função faz da política, a ideia do sistema é pro bem, pô, entendeu? Muito bom, exatamente. muito bom. Olha só, quais cuidados o proprietário de um carro blindado deve ter? A gente sabe aí também que os vidros, né, por exemplo, eles não descem todo, né? Tem vidros que podem abrir, tem vidros que não podem abrir. O que, que muda na usabilidade do produto, né, do carro, depois que você blinda ele? O que, que o cliente deixa de fazer? Quais cuidados a pessoa deve ter? Vamos lá. Primeiro, também um detalhe importante de se ter com relação à evolução. Hoje, diferente do que existia antigamente, os vidros dianteiros do carro, blindados em quase todos os modelos, a gente consegue fazer abrir todos, sim. Então, todo Legal. carro, não todo, existem algumas exceções pontuais,
mas 99% dos carros hoje abrem os dois vidros dianteiros por completo. Tá? Que legal. Os vidros traseiros não abrem. Quais são Uhum. os cuidados que a gente recomenda para essas pessoas? Primeiro, com relação à quebra de vidro. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser dita e de maneira muito clara. Vidro blindado não deixou de ser vidro, ele quebra. Não é porque ele é inquebrável. Tem gente que às vezes leva uma pedrada na estrada e o vidro quebra. Atrás de um caminhão, uma pedrinha vem, tum, bate, o vidro trinca. E aí a pessoa liga pra gente e fala: meu carro é blindado, quebrou, que absurdo. Fala, pois é, meu senhor. A senhora leva um tiro, o projétil não vai entrar dentro do seu carro. Mas quebrar, ele não deixou de ser vidro, ele vai continuar quebrando. Então é muito importante a gente cuidado com os vidros, que são caros e quebram. Um exemplo clássico de uma falha: bater a porta do carro com o vidro aberto. O vidro tem grande chance de quebrar. O peso do vidro é muito maior, a máquina do vidro é uma máquina que, quando o vidro está fechado, ele está completamente estabilizado do lado da porta, e quando você desce esse vidro para dentro da porta, as calhas internas da porta são de alumínio e normalmente trabalham um pouquinho para o lado. Se você desce o vidro dentro das calhas móveis da porta e bate a porta, você vai causar uma torção no vidro e esse efeito chicote pode quebrar as pontas do vidro. Né? Então, primeira regra do ouro: nunca bater porta com vidro aberto. Segunda regrinha de ouro: sempre transitar com os vidros fechados. Tem gente que vai para a estrada e bate e fica com o vidro aberto. Quando esse vidro sai da posição de fechado, ele está sujeito a oscilações. O sistema de subida e descida de elevação, ele é um cabo de aço numa roldana, e essa vibração pode fazer o cabo de aço pular fora da roldana e o vidro, bum, desce e cai. Então, não pode andar com o vidro aberto. A gente não deve movimentar os vidros do carro com o carro andando, por conta de quebra da Não, e máquina assim, né? ou quebra do vidro. E vamos pensar aí, ó, vamos pegar o exemplo que você deu aí que salvou vidas, né? O carro blindado. O cara estava chegando em casa e um projétil atingiu o vidro. Cara, você blindou o carro para andar com o vidro aberto, você tá com uma parte sem proteção do mesmo jeito. Concorda comigo, Marco? E o fumante, ele tenta se matar duas vezes, né? Com o carro blindado com o vidro aberto. É um duplo suicídio. É isso aí. Ele pega fogo e ninguém entra ainda, né? Exatamente. Legal, legal. Então, assim, muito... o cuidado maior então dos itens aí seria mesmo a questão dos vidros. Os demais itens até ficam inertes, né? Ficam parados, Mas, assim, não tem movimentação. Um outro ponto que é muito interessante a gente mencionar. Ainda com relação ao cuidado do vidro, que é a parte mais cara e mais delicada. O vidro blindado, existem vidros que não usam policarbonato também. Mas o vidro blindado, ele é um material sensível a calor. Muito sensível a calor. O que causa a delaminação, que é o processo de degradação do vidro em função do tempo, é o calor, é a dilatação térmica. Então, um cuidado muito interessante: não deixar o carro exposto no sol. Óbvio que você não vai virar escravo. Vidros de alta qualidade têm 5 anos de garantia. Algumas empresas dão até 10 quando o vidro não usa policarbonato, ou usando policarbonato, vidros de alta qualidade têm até 10 anos de garantia. Então você não pode ser escravo. Agora, sempre que puder, pare numa garagem coberta. Essa é a primeira dica. E a segunda orientação também, que é muito interessante: se a pessoa conseguir, porque isso é um hábito, não usar película. A película automotiva, se a gente fizer um raciocínio a respeito dela, ela é uma película de retenção de calor. Ela serve para que o interior do veículo não receba calor. Pois bem, essa película ela é normalmente aplicada pelo dentro do vidro. Então a gente cria uma barreira de proteção contra... Esquecem. Cria uma barreira de proteção. Ela cria uma barreira de proteção contra o calor, que é aplicada exatamente no lugar do calor, que é o vidro, é o policarbonato. Então, quando você aplica a barreira no vidro,
todo aquele calor que ia passar e irradiar para dentro do carro, ele fica retido no vidro, na barreira de calor que a película forma. Então você acaba piorando, aumentando a incidência de delaminação no vidro. Entendi. Né? Então, assim, acho que uma solução que seria legal, de repente, você me corrija se eu estiver errado. A gente aqui na Luiz Intermediações, nós instalamos o Sofilma Window Blue, né? Que ele reduz a quantidade de calor para dentro do carro. Mas, na verdade, pelo que você tá me explicando, o Window Blue também não seria recomendado para um carro blindado, porque ele absorve ainda mais a temperatura. Não é isso? Exatamente. Quer fazer o vidro durar muito? Não custa nada nele. E estaciona o carro na sombra. A gente tem casos de clientes, uma Freelander 1, de um cliente de Petrópolis, blindada conosco, com vidros Protector, é uma excelente fábrica. Esse carro tem, eu não vou me lembrar exatamente que ano ele é, mas deve ter mais de 10, 12 anos. Sem delaminação até hoje. Oi, você está aí ainda? Voltei. Então, eu entendi. Ele está sem delaminação até hoje, né? São quantos anos, então? Mais de 10 anos. Petrópolis é uma cidade mais fria, ele guarda o carro na garagem e não usa película. Que legal. Entendi. É isso aí, porque assim, né? A gente tem que realmente aprender para fazer o nosso produto durar. E eu noto que as pessoas elas fazem muito assim, pô, paguei, tá novo, vou usar até acabar. Então, assim, não tem problema usar até acabar. O Marco vai ter toda a alegria de refazer a sua blindagem, né? Não tem problema nenhum. Mas, assim, para você fazê-la durar, tem alguns cuidados aí que são plenamente importantes. Então, Marco, para eu entender aqui, é uma curiosidade minha mesmo, tá? Vamos dizer que deu aí os 5 anos e acabou a garantia do carro. Vamos dizer que o vidro delaminou inteiro. Eu consigo desblindar o veículo ou tiro somente a blindagem do vidro? Me explica, só para entender melhor. Não. Bom, desblindar. Tem gente que nos procura para fazer isso. E isso é um procedimento que nós não fazemos e não recomendamos, porque o ato de blindar é um processo que causa inúmeras alterações no carro. Congelou a imagem? Voltamos. Voltou. Voltamos. Tá carregando. Aí, voltou. Bora. O ato de blindar, ele é o ato de blindar um carro, ele é um ato muito agressivo em algumas adaptações. E você tentar desblindar, você vai acabar descobrindo que as máquinas de vidro sofreram alteração, os torres de porta sofreram alteração de acabamento, as colunas, o tablier. Então, você vai ter que trocar vidro para fazer um trabalho bem feito. Você vai ter que trocar vidro, você vai ter que trocar máquina de vidro, você vai ter que trocar as portas que passaram por corte, você vai ter que trocar o tablier do carro, você vai ter que o acabamento do teto, às vezes teve algum corte, a coluna. Então, você vai trocar o carro inteiro. É muito mais barato você manter o teu blindado conservado. Né? Entendi. Manter um blindado conservado é algo que, se você não deixar essa manutenção ficar acumulada, é perfeitamente viável. Então, na hora que o vidro delamina, existe alguma forma de retorná-lo à qualidade original? Como que funciona isso? Olha, existe. A delaminação é um acontecimento normal num carro, num vidro blindado. Todo vidro blindado ele delamina. Tem a ver com a vida útil do material. Boas empresas fornecedoras vão te dar uma garantia maior. Empresas de reposição mais baratas ou mais simples vão te dar uma garantia menor. Mas o fato é que todos esses vidros um dia vão delaminar. Os vidros com policarbonato.
Quando ele delamina, existe um procedimento de recuperação chamado reautoclavagem, que é simplesmente retirar esse vidro do carro, colocar esse vidro no forno de autoclave, ou seja, ele volta para a última fase do processo industrial e depois esse vidro é recolocado no carro. Quando você reautoclava, você faz com que o policarbonato volte a aderir no poliuretano de adesão e fique perfeito. Existem problemas ópticos que podem acontecer nesse processo. Existe um risco de quebra que também pode acontecer no processo. Então, é natural, é normal você procurar esse tipo de alternativa e ela é possível. Existe uma proibição por parte do Ministério do Exército, na portaria que nos controla, é uma atividade controlada, e essa portaria, todo material bélico, todo material blindado, ele não pode ser reaproveitado. Existe lá uma proibição, então, quanto a esse procedimento, mas algumas empresas fazem. É importante dizer, é isso que o Gismar Nascimento está até perguntando aqui agora, autoclave é permitido pelo Exército? Não, não é. Infelizmente, algumas empresas fazem, ou infelizmente ou felizmente, vou ser muito sincero, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum em reprocessar um vidro. O que eu vejo problema é, em alguns casos, você trocar o policarbonato ou trocar alguns agentes. Algumas empresas que fazem troca não usam o material adequado. Então, isso é um ponto muito sensível. E algumas empresas, aí um fato até triste, tiram... Olha que coisa triste, Luiz. E aí eu acho que é por esse problema que o Exército acabou proibindo todo mundo. Algumas empresas tiram o policarbonato e devolvem o vidro para o cliente dizendo que o vidro foi reprocessado. Ou seja, o vidro deixa de ter resistência balística. Eu já peguei carros assim. É perigosíssimo a gente, na hora de comprar um carro blindado, cair nesse tipo de golpe, né? Não tem outra palavra para usar. Então, a coisa mais importante do mundo na hora de comprar um carro blindado usado, até emendando um assunto no outro, é você ter certeza de que aquele carro continua perfeito. Para isso servem as blindadoras, não só a nossa, não só a Safe, mas todas as outras boas empresas do mercado, elas fazem laudos, a gente também tem muito essa demanda. Um abraço para o pessoal da Fat Car Transportes, aí mandando um joinha para a gente, uma excelente empresa de trabalha conosco. Existem casos em que as pessoas compram um blindado usado e nos procuram para fazer um laudo de avaliação, onde a gente revalida, né, todo o habitáculo, e uma das coisas que a gente vê é isso. E, infelizmente, a gente encontra vidro blindado sem policarbonato. Então, se seu carro delaminou o vidro, comemore. É isso? Você não foi enrolado. Tem o policarbonato. E aí, a opção permitida pelo Ministério do Exército é a troca. Infelizmente, o autoclave foi proibido. Era uma alternativa boa. Eu não vejo problema no autoclave. Em termos de segurança, a coisa continua normalmente. Eu não recomendo troca de policarbonato de maneira nenhuma por conta do risco, a não ser que você saiba exatamente quem faz. Mas agora, em especial, nessa situação que a gente tem de proibição legal, o que sobra é a venda do vidro novo. Então, Gismar, foi respondida a pergunta aí? Ficou claro? Se precisar, a gente troca o vidro blindado, coloca novo e parcela no cartão em até 10 vezes. Boa, isso aí. O negócio é viabilizar. Então, qual a garantia de uma blindagem nova? Você me corrige se eu estiver errado aqui, que era uma das perguntas que você já respondeu. Existem marcas que dão até 5 anos de garantia ao mínimo, é isso? E o máximo, chegam marcas aí que chegam a dar 10 anos de garantia do vidro, correto? Tem 3 anos, você tem 3 anos, depende do fornecedor. A blindadora, via de regra, ela segue a garantia dos vidros, né? Então, nós, Safeguard Blindados, a gente trabalha com opções de vidro com 5 ou com 10 anos de garantia. Existem fabricantes de vidro que dão só 3, que dão só 2. Esses fornecedores a gente utiliza para oferecer como peça de reposição para as pessoas que querem uma opção mais barata. Entendi. Mas, em regra, a garantia dada pela blindagem acompanha a garantia do fornecedor do vidro e a gente tem casos com 5 ou casos com 10 anos de garantia. Legal. Então, ó, o que a blindagem não cobre? Deixa eu tentar entender melhor a pergunta que era sobre a proteção, né, balística aí que você já respondeu, que são a proteção 3A é para uso de arma civil.
tá? Essa aqui é a resposta maior. Deixa eu só encerrar a nossa live aqui e voltar com ela novamente, que deu um tempo aqui contando aqui. Só um minutinho. Ok. Vamos voltar aqui novamente com a nossa live aqui, que o assunto estava quentíssimo. E graças a Deus, assim, a gente trouxe um especialista que sabe mesmo do assunto. E por isso o tempo do Instagram ele concluiu. E a gente está retornando aqui para continuar com as demais perguntas, né? Eu vou convidar novamente o Marco aqui para poder acessar juntamente conosco. E quando o assunto é bom, é isso aí, cara. Você não para, engrena de verdade aí. E o assunto vai esticando, a gente vai respondendo as pessoas aí que carinhosamente fazem as perguntas para nós, tá? Vamos lá. Então, ó, eu achei legal que assim, né? Você trouxe o assunto de forma tão completa e tão bem explicado que algumas das perguntas aqui eu acho que a gente já até respondeu, mas a gente vai fazer novamente até para quem acessou mais uma vez aí. O que a garantia da blindagem não cobre? Como, assim, é uma pergunta que eu vou jogar para você para entender, vamos pensar aqui, ó. Eventos de natureza, vamos colocar aí, uma enchente, né? Como que é entendida a blindagem relacionada a uma árvore que cai em cima do carro, como que é entendida a blindagem, igual a situação que você colocou do calor. Pô, então como que a garantia vai funcionar para falar que o vidro, o carro, eu sempre deixei ele exposto no sol e, vamos dizer assim, tem garantia de 5 anos e com 1 ano de laminou. Isso já aconteceu? Você entendeu? As situações atípicas assim que eu queria de verdade saber para entender melhor. A blindagem é uma pergunta muito bacana de entender, de novo, a gente usar a palavrinha de nexo causal e de responsabilidades, né? O que é garantia? Garantia é o período pelo qual o fornecedor ou a indústria se responsabiliza por aquilo que foi feito. Exemplos: delaminação. Você compra um carro, blinda comigo e 2 ou 3 anos depois o vidro delamina. O vidro delaminou, é um problema que não poderia acontecer contratualmente dentro daquele período. Você vai nos acionar, eu vou acionar o fornecedor de vidro e a gente vai trocar o teu vidro. Você vai ganhar um vidro novo. Teu contrato tem uma pergunta depois do Marcos para a gente responder. Esse contrato te vincula nessa troca porque o vidro apresentou um problema previsto antes da hora. Então, isso é um item coberto pela garantia. No contrato de blindagem, é dito de maneira bem clara que trincas, por exemplo, quebras de vidro, você só tem 90 dias. Já é um item diferenciado. Por quê? Porque a quebra normalmente está relacionado a um fator externo. O nexo causal não é vida útil. O nexo causal é algo quebrou o vidro. Uma pedrada. Mau uso, né? O mau uso é uma resposta genérica. Um caso fortuito, algo aconteceu. Então, bateram a porta com o vidro aberto. Você recebeu uma pedrada. Tentaram arrombar o teu carro. A torção de carroceria. Eu tive um caso de um cliente que comprou uma Pajero Dakar e falou para a gente: vou blindar e vou fazer uma viagem de 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, vou para o deserto do Atacama, vou fazer trilha. E eu virei e falei: opa, vai fazer a tua viagem. Quando você voltar, a gente blinda, porque provavelmente na tua viagem você vai andar fora da estrada e vai torcer a carroceria fora da estrada. A Pajero Dakar nasceu para isso. Só que quando você blinda o carro, você não pode mais torcer carroceria da mesma maneira que você faria antes. Ele ia quebrar os vidros. Quando você torce a carroceria demais de um vidro blindado, você está correndo um sério risco de trincar um para-brisa, de trincar um vidro de canela de porta-mala, de giro. Então, isso não é coberto pela garantia. A garantia de vidros com relação a trincas e quebras, ela existe e existe por 90 dias exatamente para que a gente possa acompanhar o período pós-industrialização. Porque pode ter havido um erro na instalação do vidro? Pode. Se eu instalo o vidro sem um afastamento adequado e você começa a usar esse carro e numa utilização normal o vidro se quebra, a responsabilidade é minha e essa quebra vai acontecer muito rápido. A gente nem vai precisar dos 90 dias. Agora, se o teu vidro quebrar, trincar, 2 anos depois, 3 anos depois, uma certeza a gente tem.
não foi um erro de instalação, nem um erro de produção do vidro. Foi algum fator externo, uma pedrada, um choque térmico. Isso também acontece, ainda mais no Rio de Janeiro. A pessoa vai à praia... Congelou? Tá me vendo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Congelou. Tá carregando aqui para mim. Aí voltou. Vai à praia, ele dá umas congeladinhas e depois volta. A pessoa vai à praia, fica com o carro o dia inteiro parado no sol. E aí, eis que... Agora voltou. Ela resolve ir embora. E ela para no posto de gasolina, tem fogo, ela para no posto de gasolina, o dentista vai jogar água no para-brisa. Essa pessoa, na semana passada, viajou e levou uma peradinha no para-brisa, fez uma fissura muito pequenininha no para-brisa, bem pequena. Essa fissura está lá em setembro. E aí, nesse dia, ela vai no posto com o vidro a 70, 80 graus por causa do sol, e o frentista joga água para lavar o para-brisa. O para-brisa trinca na hora, de fora, por causa daquela microfissura que ela ganhou há uma semana, 2 semanas, e ela não se lembrava mais. Então, ele vai e aparece. Esse tipo de ocasião, esse tipo de situação acontece muito e, infelizmente, as pessoas nos procuram e têm a triste notícia de que trincas não têm cobertura durante o período de garantia. Né? Legal. Depois de 9 dias não tem. Então, volto a dizer, é o nexo causal. O que a gente garante é, durante 5 anos, nenhum problema de delaminação, né? de problemas relacionados ao ato de blindar. E depois de 5 anos, isso é outra coisa também importante de se dizer, tem gente que confunde garantia com funcionalidade. Durante 5 anos, o teu vidro não delamina. Se delaminar, eu troco. Não custa nada. Depois de 5 anos, a blindagem continua funcionando. Tem gente que acha que venceu a garantia, o carro não é mais blindado. Ele continua blindado. Ele continua seguro. Entendi. Só que a partir dos 5 anos, você passa a ter a despesa de reparo quando acontecerem os problemas que a garantia já não cobre mais. É bem importante interpretar assim, porque a pessoa fala assim, acabou a garantia, eu tenho que blindar meu carro outra vez, né? Às vezes a pessoa pode pensar dessa forma aí. E o que você colocou que é bem interessante, assim, carros off-road, então, a blindagem não é recomendada. Concorda comigo, Marco? Porque a torção da carroceria é quase que impossível de não acontecer, não é isso? Eu vou colocar o comentário de outra maneira. Carros off-road, você pode blindar e não pode mais fazer off-road. Entendi. O carro permanece sendo off-road, o seu trajeto que não pode ser mais, né? Exatamente. Então vamos ver a pergunta do Marco aqui. Ele está perguntando referente à troca do policarbonato, como saber a qualidade e garantir o que realmente foi utilizado, se foi de boa qualidade, né, a troca aí. Obrigado, Marco, pelo seu comentário, excelente. Na época em que isso era permitido, o grande foco seria trocar na própria fábrica de vidro. Porque o material que o fornecedor de vidro usa, ele é um material que passa por um processo do fabricante de homologação. Então, a Protector, quando ela compra o policarbonato do fornecedor, e esse material é importado, ela testa lote a lote. Ela testa lote a lote todo tipo de insumo que ela recebe. E às vezes ela recusa esse insumo. Então é importante lembrar que o fornecedor é o melhor envolvido nesse tipo de situação para que a gente tenha segurança. Não ir para qualquer lugar para trocar o policarbonato, porque a gente pode estar usando um poli de espessura incorreta, sem o tratamento químico anti-risco incorreto, tem uma série de coisas. Isso, na realidade, hoje nem é mais permitido, né? Então, a gente já não tem mais troca de policarbonato por conta disso. Legal. Então, olha só, de quais armamentos a blindagem garante proteção 100%? Nós já falamos, que era uma pergunta aqui. O que é a delaminação? Aí você me corrija se eu disser errado, né? É exatamente o processo de deteriorização do vidro, né? Onde o policarbonato começa a descolar da película toda protetora. É isso mesmo? Exato. Delaminação certinho? É um processo físico, né? Todo dia o vidro esquenta e esfria. Esquenta e esfria. Isso causa uma dilatação.
Dilatação térmica. Aham. Né? Aqueceu, ele expande. Você esfriou, ele contrai. Todo dia, então, o vidro do carro trabalha um pouquinho. Aham. O policarbonato também passa por um processo de delaminação, de Voltou. poliuretano de adesão passam por processos de dilatação térmica. Não trabalham, eles não se dilatam, traem na mesma proporção. Eles têm coeficientes de dilatação diferentes. Então, todo dia, Entendi. o policarbonato anda um pouquinho mais do que o vidro. Ou o vidro anda um pouquinho mais do que o policarbonato. É natural que, com o tempo, aconteça acontece uma fissura por materiais, né? Vamos dizer assim, né? Entendi. É porque são fatias, né? Igual a mão aqui, né? É igual a mão aqui, né? Cada uma aqui é um pedaço da manta. Aí se esse aqui, ele vem para cá e o outro não vem, né? Aí ele começa a descolar, não é isso? Eles começam a não andar mais juntos depois de um tempo. É a fadiga do poliuretano de adesão. É isso. Legal, legal. Ok? Então tá respondido aí. Sobre existir o reparo da peça blindada, acho que a gente já respondeu também, né? Sobre a questão da autoclave, que foi Não proibida. pode mais. Vidro era reparável, mas não pode mais. E lanternagem normal. Um carro blindado, se ele precisar ser lanternado por fora, normal. Se ele precisar ser lanternado por dentro, se precisar de algum acesso interno, aí você tem que contratar uma empresa de blindagem para desforrar e retirar o material de proteção ou até substituir o material de proteção. Acontece muito. Legal. Em quais situações, acho que a gente respondeu também, em quais situações o dono do carro pode danificar sem querer a blindagem? Exato. Que já foi. Qual a razão para o Exército ter que autorizar um carro blindado? Agora eu quero ver, hein, Marco? Vamos ver se você sabe mesmo disso daí, hein? Peraí que tem mais uma pergunta aqui, ó. Tem mais uma pergunta ali, ó. A troca do vidro... A troca do vidro quanto ao custo-benefício deve ser do início da delaminação ou quando já está com algumas bolhas pequenas? Bom, delaminação é um problema, isso tem que também ficar bem claro. Delaminação é um problema estético e um problema de segurança. Quando a delaminação ainda é pequenininha, um cantinho, bolhazinha, você tem um problema estético. Quando essa delaminação passa a formar uma área, uma bolha, né, um deplacamento numa área maior, você passa a ter um problema de segurança. Testes que a gente já fez em túnel de tiro e em estande de tiro. Se você atira num vidro sem policarbonato ou num vidro com o policarbonato solto, e a delaminação é o policarbonato se soltando, o projétil, a partir, se não me engano, de 9 milímetros, 9, 40, ele atravessa o vidro e passa, porque o policarbonato ele se deplaca, ele sai da frente. Se tirar o policarbonato, então, pior ainda. Então, a delaminação, ela tem que ser resolvida, e na minha opinião, o quanto antes, porque quando ela começa, é ladeira abaixo, ela vai abrir. Essa é a resposta. Entendi. Legal. Então, quem tiver, né, de repente, adquirindo um veículo que está com vidro laminado, você tem duas opções. Comprar ciente de que você não está protegido com aquele vidro, né? E aí tentar fazer um acerto financeiro, se você achar interessante assim. Ou então providenciar a sua troca, se o seu objetivo é ter o carro plenamente blindado. Correto, Marco? Exatamente. Eu costumo comparar, até entrando um pouco no assunto valorização ou desvalorização, eu costumo comparar o carro blindado. Tem gente que fala, mas o carro blindado ele vale até menos do que o não blindado, ele desvaloriza muito. Negativo. Se você comprar um carro blindado em perfeitas condições, ele vale, no mínimo, tanto quanto um carro não blindado. Se você comprar um carro blindado em perfeitas condições, ele vale tanto quanto vale um carro não blindado. Vale até mais. Isso tem relação com o ano do carro e com a liquidez do carro. Se é um famoso Toyota Corolla, ele tem uma liquidez muito grande, e mesmo com 5, 6, 7, 8 anos, esse carro vale mais do que um carro blindado, desde que em perfeitas condições.
Se você for comprar um carro blindado com todos os vidros delaminados, é óbvio que ele vale menos do que um carro não blindado. Por quê? Porque quem compra vai ter um custo de reparo que ele acaba assumindo. O paralelo que eu faço é o mesmo de você comprar um carro que não é blindado, com os 4 pneus carecas, com o IPVA atrasado e com toda a pintura arranhada. Ele vale menos do que um blindado, com os 4 pneus novos, com a pintura bonita e com o IPVA pago. Porque você assume um passivo quando você compra um carro com péssimas condições de manutenção. Então, o blindado, ele vale sim, o blindado usado é uma ótima opção de compra, em termos de custo-benefício. Você tem que analisar quem te vendeu, você tem que analisar quem blindou e você tem que analisar o estado em que os vidros estão, principalmente os vidros. É muito interessante fazer esse paralelo para que as pessoas entendam, né, o que estão comprando. Agora vamos responder a tua pergunta com relação a qual a razão do Exército. Vamos lá. Isso. O Brasil... Qual a razão? Deixa eu ler a pergunta aqui para o pessoal não tá acompanhando o nosso link aqui. Qual a razão para o Exército ter que autorizar a utilização do carro blindado? Por que eu não posso simplesmente comprar e usar? Pois é. O Brasil ele é um país que, infelizmente ou felizmente, ele peca pelo excesso de regramentos em algumas coisas em que eu acho que não era necessário. Opinião minha, né? O Exército classifica, através de leis, decretos-leis e portarias, materiais que são tidos como controlados. Materiais controlados são materiais, um rol de materiais que passam necessariamente por uma fiscalização das Forças Armadas. Ok? O que são materiais controlados? Pólvora, armas, munição, artefatos explosivos em geral e utensílios de proteção balística. Por incrível que pareça, a armida, o vidro blindado, são materiais controlados e com rastreabilidade. Existe número de lote, existe número serial e existe rastreabilidade de aplicação. Por conta dessa padronização legal, todo o processo de blindagem tem que ter uma justificativa de utilização dos materiais controlados. Eu preciso dizer de quem eu comprei, em que carro eu utilizei e quem é o dono do carro. Então, o processo ele abrange um trato administrativo que nós fazemos. Quem blinda com a Safeguard Blindados ganha o processo de regularização, hoje incluso no valor da blindagem. É um presente, a gente faz uma prestação de serviço. Blindou conosco, vai ter o Exército, vai ganhar o laudo do Inmetro e vai ganhar o Detran cortesia. A partir desse ano, a gente passou isso como uma prestação. Para que isso existe? Para que o Exército e as forças e o controle do Estado saiba que aquela pessoa tem um carro blindado. Na prática, não sei se isso é tão útil, mas é por conta disso. Decreto, leis. A gente obedece. Legal. E quais são os documentos necessários aí para se homologar um carro blindado depois de adquirido? O carro, quando passa por um processo de blindagem, ele tem um processo de registro de autorização no Ministério do Exército. Todo carro blindado regularmente tem isso. Infelizmente, a gente tem uma demora muito grande em algumas regiões militares, o Rio de Janeiro é uma delas, por conta de efetivo, né? Eles têm pouca gente para muito serviço, então isso demora, mas sai. E depois dessa autorização emitida, o interessado ou a blindadora vai até um posto de vistoria credenciado pelo Inmetro, faz lá um laudo de inspeção veicular, onde o peso do carro é aferido para ver se a gente respeitou o PBT, o sistema de frenagem é testado, a suspensão é testada, e com esses dois documentos, a autorização do Exército e o laudo de inspeção do Inmetro, ele vai até o Detran e registra a alteração de característica no documento do carro, veículo blindado. E a partir daí ele tem o carro regularizado e fim de papo. Ele pode usar o carro normalmente. O carro blindado ele não tem nenhum, vamos dizer assim, taxa para pagar anual, nada disso. O restante é tudo padrão, não, né?
Não existe nenhum Beleza. custo extra. O único custo extra é a taxa que cada Detran cobra para o processo de alteração de características ser averbado. Legal. O que faria, peraí que tem uma pergunta aqui. Qual a opinião sobre a mudança da documentação do usuário, não precisando mais do CR e a carteira da Polícia Civil? Não Fala aí, existe mais Marco, aí é CR, contigo. não existe mais CR para o utilizador de veículo blindado. O CR, o Certificado de Registro nas Forças Armadas, ele ainda existe para outras atividades controladas, mas o utilizador de veículo blindado não precisa mais de CR e nem mais de registro das forças de segurança dos estados. Mas ainda existe controle, viu, Marco? Todo o processo de blindagem ainda passa por uma autorização, caso a caso, e todo carro blindado usado para ser transferido também precisa de uma autorização do Ministério do Exército, caso a caso. Então, você compra um carro... Mudou o nome do documento, né? Mudou o nome do documento. Mudou o nome do documento, exatamente. Para que você possa transferir o carro, o proprietário anterior tem que ter lá a alteração, é um cuidado que você tem que ter, você tem que ver se o carro já é blindado, e o novo proprietário, antes de transferir, vai ter que submeter isso ao Ministério do Exército para solicitar a autorização. Legal. E o que faria o Exército negar o usuário do carro blindado? Ou não existe essa possibilidade? Existe. O que eles observam são histórico de apontamentos criminais. Todo processo de homologação é um processo onde existe análise do usuário, do utilitário, com relação ao histórico criminal. Então, eles têm acesso a esse tipo de informação das pessoas e caso haja crime, apontamento de crime, da mesma maneira que você não consegue registrar uma arma de fogo, você não vai conseguir registrar uma blindagem em seu nome. Legal, muito legal. Estou agradecendo o Marco aqui, que o homem está ativo aí, assim, é aquele negócio, né? A gente acha que já perguntou tudo, a gente ainda tem mais perguntas a se fazer. Legal. Então, somente aí respondendo a pergunta, né, se eu tenho um carro blindado, o que o Exército nega é exatamente o objetivo de você utilizar para crime, né? Se eu tenho um carro blindado e vendo, qual a diferença de um comum? Você já respondeu, que é você conferir se na documentação está a blindagem e se você, como adquirente aí do carro blindado, o comprador, você também tem a autorização para poder utilizar o produto blindado, correto, Marco? São os dois itens aí de diferença, né? Comprar tem que ter certeza que o carro tem a regularização já feita. Então, não compre carro blindado sem a homologação no documento, veículo blindado. E eu vou mais longe, peça cópia dos documentos do Ministério do Exército para esse comprador, para esse vendedor. Peça as notas fiscais de blindagem, peça a autorização de blindagem, peça a documentação da blindadora. Isso tudo é entregue no momento em que a gente blinda o carro para o cliente. Se ele perdeu, a gente qualquer empresa pode providenciar a segunda via disso. E quando você for comprar, feche o recibo de compra e venda, comunique a venda no Detran. É importantíssimo você comunicar a venda no Detran para que a responsabilidade administrativa seja oficializada, porque o processo de transferir em si pode levar mais do que 30 dias, 60 dias, porque aí você vai pedir para o Exército autorizar e ele pode demorar. Dessa maneira, você tem toda a certeza de que vai autorizar e de que você está protegido. Legal. Quanto a outra pergunta aqui que fizeram, né? Há alguma valorização pelo carro ser blindado? Eu acho que a gente também já respondeu essa pergunta, que é relacionada aqui. Valorização ou desvalorização, depende do tempo que você tem de blindagem e do estado que o teu blindado está, de conservação. Mas assim, na pior das hipóteses, né? Vamos colocar assim, o pior cenário, tá? O seu carro vale o mesmo que outro veículo que não seja blindado. A pior avaliação do seu carro, vamos colocar assim, né? Por ele ser blindado, ser a mesma de um carro que não fosse blindado. Então, assim, não caia nessa história de que vale 50% da FIP, né? Que o carro blindou, agora não presta. Esquece isso, né? Sua blindagem tem valor, sim. Pode falar. Desde que ele esteja conservado. Isso aí. Porque é aquele negócio, um vidro delaminado, igual você mesmo falou, ele gera problemas óticos. Então, assim, se você tem um para-brisa
que ele está com defeitos de laminação, você não vai levar no cara ali, vai te cobrar 50 conto e você vai colocar de volta, né? E muito menos você vai colocar na mesma canaleta um vidro que não é blindado. Correto, Marco? Você tem que substituir um vidro blindado por um vidro blindado, né? Então, assim, né? Exatamente. Não vai aí, o vidro está quebrado, vou ali R$ 300 e arrumo. Errado. Você tem que fazer sua cotação, tem que verificar o mesmo nível de blindagem, tem que ter espessura do vidro, fabricante, né? Para poder caber certinho aí, correto? Para manter a funcionalidade, inclusive, imagina, é um despropósito você ter um carro meio blindado, só um vidro, o carro inteiro blindado, para-brisa original. É uma loucura. Aí desvaloriza, né? Exatamente. Então aqui, agora vamos para a hora do merchan do Marco aí, né? Qual o preço de uma blindagem, Marco? Agora é a pergunta que está todo mundo aí acompanhando a gente na live aí, louco para saber, que está todo mundo doido para colocar o carro logo. Blindagem de uma vez. Quanto custa uma blindagem? Isso aí. Qual o preço de uma blindagem? Eu vou te responder de maneira genérica, porque daí a gente abrange todas as situações, né? Eu costumo dizer que carros padrão entre 50, aliás, entre 50 e 70 mil reais você blinda qualquer carro. O custo de uma blindagem está relacionado basicamente com a área do habitáculo, a área interna, porque a área interna influencia a utilização do tecido, da aramida, e ao custo dos vidros. Então, carros sedãs, como Corolla, como um Honda City, como enfim, um Etios sedã, como sedãs pequenos, um Honda Civic, um Passat, na casa de 50 mil reais. Aí o outro extremo, vamos blindar um Porsche Cayenne, 70 mil reais. Vamos blindar um SW4, 70 mil reais. Você tem aí das distorções dessas pontas, né? Se a pessoa quiser blindar um Kia Carnival, que é muito grande, você tem um custo um pouco maior. Se a pessoa quiser blindar uma Saveiro, cabine simples, ou um Fiat Strada, cabine simples, a gente tem um preço um pouco menor do que os 50. Mas, via de regra, entre 50 e 70 mil reais, você blinda qualquer carro. Legal. Vamos lá. Mais uma aqui. Quantos dias demora o processo de blindagem? Foi lá, fechei com o Marco, comprei minha Porsche aí, né, Marco? Vamos comprar um Porsche logo para tirar onda e vamos. Acertei com o Marco, coloquei hoje o carro dentro da Safeguard para poder começar a instalar, a fazer a blindagem do veículo. Em quantos dias você me entrega ele pronto? Prazos. Com exceção da pandemia, né, a gente teve uma situação aí muito, muito atípica. Desde março, a empresa, em respeito à preocupação com a saúde dos funcionários e com a população em geral, a gente, desde 20 de março, paralisou as atividades de blindagem e nós retornamos agora. Deve ter, acredito que 2 semanas, 1 semana e meia, 2 semanas. Então, a gente, nesse período, teve uma paralisação que comprometeu, inclusive, prazos. Mas, via de regra, a partir de agora, uma blindagem, nós dividimos o ato de blindar em 2 fases. Você nos procura e fecha um contrato conosco. Nós vamos encomendar o seu vidro no fornecedor. Esse vidro, para ser produzido, leva cerca de 20 a 30 dias. Vidro. Durante esses 20 a 30 dias, eu costumo recomendar ao cliente que ele fique com o carro. Por que ele fica com o carro? Porque ele não perde a mobilidade, ele continua usando o carro dele normalmente. Eu só pego o carro do cliente para industrializar quando o vidro chega. E aí, quando o vidro chega, eu deixo o cliente a pé e peço, no máximo, 30 dias para blindagem. Então, nós estamos falando de 30 dias para o vidro chegar e depois mais 30 dias para o processo de industrialização. 60 de prazo máximo. Na prática, os vidros hoje estão levando em torno de 20 dias e o processo de blindagem leva em torno de 2 a 3 semanas no máximo. Excelente. E a última pergunta, né? Existe revisão na blindagem? Existe algum tipo de você passa de tantos e tantos períodos, você vai lá na Safeguard para poder conferir se está tudo nos trinks. Existe? Existe. Que no isso? nosso Que tipo processo, de revisão é essa? existe.
A gente envia, inclusive, para o cliente, quando tem um manual de revisão, como o manual da concessionária. O que é feito na revisão? Qual é a periodicidade? Para que a gente quer revisar o carro? É normal, num processo de blindagem, o carro passar durante os primeiros 6 meses a 1 ano por um processo de acomodação de materiais, né? O acabamento do carro não tem mais a mesma fixação que ele tinha antes. As presilhas. Então, com o uso, a gente pode ter algum caso de um chicote do carro que foi refixado se soltar e começar a bater no acabamento. Ou o alinhamento das portas não ficar perfeito depois de um tempo de uso. Ou a máquina do vidro começar a ter algum tipo de dificuldade para a subida. As revisões periódicas servem exatamente para que a gente faça um acompanhamento do material. A gente vê se já existe algum indício de delaminação. A gente vê se esse cidadão precisa de uma troca de uma lâmpada de freio queimada. A gente faz o alinhamento de porta, lubrificação de canaleta de vidro. Se houver algum ruído, algo que esteja incomodando, a gente corrige. Eu tive recentemente o carro de um cliente que nos relatou um barulho na traseira do carro. O fio da câmera por trás do acabamento tinha se soltado da aramida e conforme ele andava o fio batia no acabamento. Você escutava um ruído bem discreto. Esse cliente ele é bem detalhista e ele nos relatou isso e a gente resolveu no processo de revisão. O vidro dele, ele tinha relatado uma dificuldade com a antena de rádio, a gente corrigiu essa dificuldade de sintonia de rádio. Então, é necessário e é bom para que você tenha 5 anos depois um carro perfeito como estava no primeiro dia, quando eu entrei. É recomendável. E de quanto em quanto tempo você recomenda, então, fazer essa revisão de voltar e verificar os itens sem ter nenhum tipo de problema com a blindagem ou qualquer tipo de barulho ou defeito? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Entendi. 12 meses. Entendi. É um prazo bom. É um prazo bem saudável e bem seguro. Legal. Marcão, acho que é só isso tudo, né? Assim, a live, normalmente ela dura em torno aí de 40 minutos, mas assim, foi muito, muito, muito bom. Assim, muito completa. Eu vejo que a gente tem um conteúdo aí extenso aí por anos, né? Para poder mostrar os nossos trabalhos aqui, os nossos serviços. E, por favor, você que assistiu e acompanhou e está vendo agora pelo YouTube, você pode nos seguir, né? Tanto a Luz Intermediações, que é especializada em compra e venda de automóveis, quanto também a Safeguard, tá? Que é especializada em carros blindados. Tem mais de 3.000 carros blindados na capital do estado do Rio, com a marca da Safeguard, com trabalho de qualidade, eficiência. E assim, né? Não tem o que se dizer. Quem está preocupado com você não pensa somente no produto, né? Nós pensamos no usuário e no cliente. Agora é sua vez de despedir aí, doutor Marco. Queria agradecer pela oportunidade, né, pela parceria. A gente já fez negócios juntos, espero que a gente faça mais. Queria me colocar à disposição sempre que você, Luiz, ou qualquer pessoa que estiver assistindo, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para nos procurar. A gente tem as mídias sociais, tem o nosso e-mail e através do nosso site você encontra todos os canais de comunicação. Então, é isso. Precisou para tirar dúvida, para comprar um carro usado, para blindar o carro novo, é só fazer contato conosco, que a equipe toda vai estar à disposição para qualquer esclarecimento. Legal. Excelente. Assim, agradecemos a audiência de todos. Marco, muito obrigado pela disposição. Semana passada bateu na trave, mas hoje a gente não perdeu para o Instagram. E Deus ilumine que a gente venha fazer muitos, muitos negócios mesmo, que 2020 é o ano. Valeu. Obrigado. Até mais. Grande abraço para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.